Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. E hoje nosso convidado sabia o que queria fazer da vida desde os 6 anos de idade. Além do direito, sua grande paixão é a literatura. É com muito prazer que hoje recebo em nosso podcast o juiz do trabalho, Dr. Carlos Fonseca. Que, aliás, dizem que você não gosta de ser chamado de doutor, né? Eu dispenso essas formalidades, viu? Sabe, Carla, eu dispenso porque eu acho que a gente deixa as formalidades para os ambientes em que elas são necessárias, né? Audiência, esse tratamento protocolar demais, eu dispenso. Eu até brinco que eu sou escritor, eu só trabalho como juiz. Olha só, tá vendo? Isso é bom, é bom. Mas seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de compartilhar aqui as experiências. Eu que agradeço pelo convite, fico muito alegre por poder estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Agora vamos lá, que história é essa de você já, desde os 6 anos de idade, você queria ser juiz? De onde saiu isso? Você sabe que até os 5 eu queria ser outra coisa. Ah, é? Eu queria ser padre. Queria ser padre? Até os 5 anos eu queria ser padre. Mas aí eu descobri que não podia casar. Sério? Um empecilho pequeno detalhe, um pequeno detalhe. Eu descobri que não poderia casar e eu mudei. Falei, não, então padre não vai servir não, porque eu quero casar. E aí, aos 6 anos, assistindo a um telejornal, eu vi uma matéria de um tribunal do júri, um julgamento no júri. E filmavam muito o juiz ali com aquela toga e tal. Aí eu perguntei pra minha tia. Falei, tia, minha tia é formada em direito. Falei, tia, o que é esse cara aqui? Quem é esse cara? O que ele faz? O que eu faço pra ser esse cara aqui? Aí ela falou, meu filho, esse daí é o juiz. E para ser juiz, você tem que estudar direito e estudar muito. Desde então, quando me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Juiz. As crianças todos, né? Bombeiro, jogador de futebol, astronauta, cantor de rock, professor, médico. Não, eu quero ser juiz. No mínimo, atípico, né? Atípico, totalmente. E levou quanto tempo desde o dia que você decidiu para entrar num concurso, passar num concurso? Pois é, menina, eu brinco que eu demorei 20 anos para passar no concurso. O pessoal reclama, eu tô estudando há 3, 4, 5 anos e não passo. Eu demorei 20, gente. Dos 6, quando eu resolvi que eu queria, até os 26. Olha, que legal. Passei com 26. Mas antes de ser juiz, assim, você nunca advogou? Não, advogar não. Eu estagiei num escritório de advocacia. Eu sempre quis concurso público, mas durante a faculdade, eu falei, não, eu vou estagiar num escritório de advocacia para eu conhecer, porque eu não quero advogar, mas eu não conheço, então como é que eu sei que se eu não quero mesmo? Estagiei num escritório durante 8 meses, um escritório muito bom, em Vitória, muito legal, aprendi pra caramba, mas percebi que realmente não é a carreira profissional que eu queria, assim, não é a vida que eu queria pra mim. Advogar é uma loucura, gente. Eu não sei como é que vocês aguentam, advogar é uma loucura. Cliente o tempo inteiro no pé e sábado à noite e domingo de manhã e vocês não têm descanso, não sei como é que vocês aguentam. Não, e aí a gente perturba os juízes, não é verdade? Cada um com as suas agruras, né? Não tem jeito. Desse jeito. Mas antes de ser juiz, você foi oficial de justiça. Fui oficial de justiça federal durante quase 4 anos. Entrei com 22. E assim, conta pra gente, é verdade que a gente vê em filme, assim, as histórias de oficial de justiça, que tem cachorro correndo atrás, que tem... Conta pra gente as histórias que você passou aí como oficial de justiça. Eu trabalhava na Serra, né, no município da Serra, na região de... Eu trabalhei durante a maior parte do tempo como oficial, trabalhei em Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Manguinhos, Jacaraípe e Nova Almeida. É uma região longe, assim, e é uma região que não tem prédio, não tem muitos edifícios, né? Que você toca na portaria para falar com o morador, não. Você bate palma na porta da casa da pessoa. E geralmente quem vem atender? Cachorro. Não. Cachorro.
gente que finge que não tá em casa, que você vê que a pessoa olhou pela janela, você vê que chegou um vulto na janela e a pessoa não atende. Gente, já fui recebido por pessoas com transtornos psiquiátricos, assim, pra me agredir, com um pedaço de pau. Tive que correr pro carro. Literalmente correr, corri né? pro carro, entrei e fui embora, porque a pessoa tava com pau e foi abrindo o portão pra me bater. Já fui, e também tem a parte... Isso é engraçado, né? Depois, né? Depois. Mas tem a parte triste também. Eu já fui assaltado, a mão armada. Sério? Já roubaram meu carro. 10 horas da manhã. Enquanto você cumpria... Enquanto eu cumpria as diligências. Fui chegando numa empresa e bati num portão, assim, toquei um interfone. Enquanto isso, 2 caras chegaram com arma no peito. 10 horas da manhã. Sol quente. Arma no peito, passa o carro, a chave e entra no carro. Passa a chave e entra no carro. Eu só sei que eu olhei assim pro revólver e vi que o tambor tava cheio mesmo de munição, sabe? Porque na hora você meio dá uma loucura, assim, tipo, se tiver vazio, eu não vou entregar porcaria nenhuma. A loucura da hora, né? Mas graças a Deus eu olhei, eu vi que tava com munição. E eu não andava armado. Eu nunca andei armado, eu não gosto de arma, nunca gostei assim. Eu acho que pode se voltar contra mim, sabe, em determinado momento. Então, enfim, filosofia de vida. E aí eu entreguei a chave e falei, não me leva não, porque eu estou trabalhando. Quem tá trabalhando? Tá trabalhando na rua? Eu falei, Você acredita que eu falei? Eu sou oficial de justiça. Você falou? Falei. E aí? Mas eu acho que foi meu anjo da guarda que me inspirou no momento. Porque ele deu uma travada. E o outro me revistou para ver se eu tinha arma. Revistou minha pasta, me revistou. Ele falou, você não tem arma não? Eu falei, não, eu não ando armado não. Tá bom. Foi pro carro e não me levou, graças a Deus. Levou só o carro. Nunca mais achei o carro. Mas tinha seguro, então tá tudo certo. Não, mas a travada dele deve ter pensado, né? Fui mexer com alguém da justiça. Eu não sei se na hora ele pensou assim, pô, esse cara tem arma, vai reagir. Né? Não sei. Ou então assim, não vou levar ele não, porque o problema vai ficar maior pra mim, sabe? Vou levar só o carro. Não sei, mas na hora eu recebi uma inspiração divina. Falei, não me leva não, eu tô trabalhando, eu sou oficial de justiça. Mas isso era assim, cidade, no meio da cidade, o acesso... acesso... total. Várias empresas em volta, prédios residenciais. Olha só. As pessoas passam. Mas elas vão fazer o quê? Tem uma pessoa armada apontando para outra. Elas vão gritar, para com isso? Não vai, ninguém vai se expor. É difícil, né? Realmente é muito difícil. Mas é como eu falei, são as agruras. Cada profissão tem seus ossos, né? Não, e oficial de justiça a gente sabe, né? Aqueles acessos remotos, né? Você deve ter ido para muita roça, né? Sim, e eu era oficial de justiça federal. Eu pegava pouca coisa, assim, na periferia, como eu trabalhava muito na periferia, eu pegava pouca coisa criminal. Porque na Justiça Federal, ou é crime ambiental, ou é crime do colarinho branco, uma lavagem de dinheiro, enfim. Não tem tráfico, é muito difícil um traficante ter um endereço lá na periferia, né? Um traficante internacional, para ser da competência federal. Então era previdência, eu ia fazer esse tipo de diligência. Mas, quando eu falava que era oficial de justiça, as pessoas não queriam receber. Não queriam oficial de justiça. Foge mesmo. Fogem. As pessoas têm medo, né? Na periferia, porque, sei lá, o meu sobrinho é envolvido em algum crime, o meu filho fez isso, a minha filha fez aquilo, então... Não, moço, calma, é do INSS, é um documento para o INSS. Ah, tá bom, então vem cá, meu filho, toma um cafezinho. Isso quando vocês não batem, assim, o oficial bate na porta, né, e o cara lá dentro liga para o advogado, né, o que eu faço? O que eu faço, exatamente. Recebe! Mas, já aconteceu também de me receber. Falei assim, olha, antes de receber, eu posso ligar para o meu advogado? Eu falei, pode, claro, fica à vontade. Mas não tem o que fazer. O advogado vai fazer o quê? Vai falar o quê? Olha, recebe aí o mandado. Não tem. Recebe e a gente vai ver o que vai fazer. Se recebendo ou não. A diligência está cumprida. E aí, depois de ser oficial, você passou um concurso, então, para juiz do trabalho. Isso. E como é que foi aí? Também é outra área que tem muita história, entendeu? Tem, porque a gente faz muita audiência. Né? A Justiça do Trabalho tem muita, né? A gente faz muita audiência na Justiça do Trabalho.
E a audiência é o momento em que as histórias acontecem, né? Então, assim, é muito cansativo, mas também é bem dinâmico. Né? Nunca é aquela mesmice, né? Aquela coisa, 100 processos idênticos para despachar ou para sentenciar. Não. Nunca. É cansativo, mas também é dinâmico. Então, em audiência acontece muito. E eu passei muito jovem, cara. Muito jovem, 26 anos, com uma cara de moleque. E você teve algum problema já em audiência por causa disso? Então, problema não, mas situação curiosa, assim. Aconteceu 2 vezes eu passei no TRT-15, em Campinas. E meu primeiro lugar de atuação foi Sertãozinho, que é perto de Ribeirão Preto. Sim. Você conhece, né? Que você é de São interior Paulo. De São Paulo. É, Sertãozinho, a primeira vara de Sertãozinho. 26 anos, com cara de adolescente. Sentado. Até hoje tem cara de novinho, né? Mas, vou te falar que se eu te mostrar a foto aos 26, você vai ver que... Era um moleque, né? Os 11 anos passaram bem passados, viu? E era um moleque, exatamente. Sentado na cadeira de juiz, a audiência rolando, assim, as audiências acontecendo. Aí chega um advogado mais experiente da região, e que já conhecia o secretário de audiência, que é um cara fantástico, o Marcinho, lá da primeira de Sertãozinho. Ele virou para o Marcinho, para o secretário de audiência, e falou assim: e o juiz? É qual que vai fazer a audiência hoje? Qual é o juiz? Aí o Márcio virou e, sabe, com o dedo assim, apontou discretamente: olha, tá aí o juiz, é esse aí que tá na cadeira. Aí ele falou assim: ô, excelência, desculpa, bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu achei que o senhor era até um estagiário de tão novo. Ele ficou tão, assim, sem graça, que ele soltou essa. Eu achei até que era um estagiário. E aconteceu 2 vezes. Outro advogado também chegou, falou assim: ei, Márcio, tudo bem? E o juiz, cadê? Aí o Márcio: tá aqui, sentado do meu lado. Aí ele: ô, excelência, mas tão jovem, nunca imaginei. Eu tinha uma cara de moleque. Tanto que eu botei um óculos. Eu botei uns óculos... Pra parecer... Tinha, sei lá, 0,25 de astigmatismo. Falei, não vou colocar óculos porque não é possível, pra dar uma envelhecida. Pra não... um ar mais formal, mais velho. Não, porque senão, gente... Mas com o tempo também, Carla, eu fui percebendo que você angaria o respeito das pessoas, dos advogados, dos prepostos, das partes, das testemunhas. Não é pela idade, sabe? É pela forma como você trata as pessoas. Né? O respeito é assim, é uma via de mão dupla. Então não adianta eu querer respeito e não respeitar. Querer respeito e querer me impor pela autoridade, pela força, pelo grito. Grito é uma coisa que eu detesto. Quanto mais, em audiência, quanto mais o profissional grita, mais baixo eu falo. E tem muito grito? Às vezes se exalta. Quanto mais grita, mais baixo eu falo. Para ele perceber que ele está passando vergonha sozinho. Quanto mais falar alto, eu falo: é mesmo, doutor? Aí todo mundo fica assim: nossa, o cara está gritando sozinho. Aí ele mesmo, a maioria das vezes, percebe, dá uma respirada, baixa a bola, sabe? Fala: nossa, já aconteceu de falar: excelência, desculpa aí, me exaltei e tal. Porque vai gritar para quê? A gente está ali trabalhando, a gente não está brigando. Né? Se alguém tem motivo para ter alguma raiva do outro, é uma parte da outra, dependendo da situação, dependendo da forma como foi a relação entre eles. Agora, um advogado com o outro, um advogado com o juiz, né? Um juiz com o advogado. A gente gritar, brigar, não. Todos somos colegas de trabalho, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido, né? Exatamente. Mas já teve, assim, por exemplo, advogado que levou para lá do pessoal alguma decisão, ou até a parte mesmo? Já aconteceu, vou te contar assim, já aconteceu da parte começar a querer ofender, a me ofender. Por alguma decisão que eu tomei em audiência. Mas aí o advogado conteve a parte. Falou, de precisar falar, às vezes, ríspido com o cliente, sabe? Fala: fica quieto. Depois a gente conversa, para com isso. Você vai piorar as coisas, não sei o quê. Precisou, às vezes, do advogado dar um pito mesmo no cliente, porque o cliente se exaltou, porque o cliente está muito mexido com aquela situação. Sim. O processo é uma dor, né? É uma dor. E aí, o Márcio Túlio Viana fala muito, né, do segundo processo. Esse processo que tem atrás do papel.
A relação psicológica que envolve isso. E eu sempre tento prestar muita atenção a isso. Veja bem, uma vez eu estava no Rio já, estava no TRT1, que eu permutei pro TRT1 para ficar mais perto de casa, né? Foi chegando, né? Fui chegando, porque demora para chegar no Espírito Santo, viu? A viagem é longa. Demorei 8 anos para conseguir voltar pro Espírito Santo. 8 anos? 8 anos, atuando fora. Não. No Rio aconteceu o seguinte, era um senhor, era o autor do processo, e eu fui tomar o depoimento pessoal dele, e ele não falava nada, ele estava carrancudo, emburrado, assim, pé da vida. Uhum. Ele estava incomodado de estar ali. Claro, ninguém gosta de estar ali sentado na frente do juiz prestando depoimento. Ninguém gosta, né? A gente gosta de bater um papo, tomar um vinho, assistir a um filme. Agora, né? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para desarmar esse cara. Né? Para ele perceber que ele pode ficar à vontade, ele pode falar as coisas. E aí, mais de uma vez eu já fiz isso, mas essa vez me marcou muito. Eu levanto da minha cadeira, vou pro lado dele. Puxo uma cadeira e sento ao lado dele. Tomo o depoimento sentado do lado dele, conversando com ele. Encosto nele para ele ver que pode não parecer, mas juiz também é gente. Há muitas vezes não parece. Juiz também é gente. Às vezes não parece, mas... E eu sentei ao lado dele e explicando para ele, falando, seu fulano, eu sei que o senhor está aborrecido de estar aqui, eu queria entender o que aconteceu entre você e o Beltrano. E aí... Ele começou a chorar. E falei, sabe o que é, doutor? Eu não queria estar aqui. Eu não queria pedir esse monte de coisa que o advogado colocou aí. Isso é verdade mesmo que ele colocou. É verdade. Eu trabalhava desse jeito, eu trabalhava nesse horário, mas eu não queria estar aqui. Sabe por quê? Porque eu gosto do Beltrano. Eu trabalhei 18 anos com ele. Eu gosto dele, eu gosto da família dele. E eu sei que ele gosta de mim também. Eu só não entendo... Por que ele me mandou embora e não me pagou nada? Depois de 18 anos. E ainda falou que era para eu procurar meus direitos. Chorando, um senhor, sei lá, mais de 60 anos com certeza. Sei lá, 65 anos, chorando na sua frente. E obviamente eu me emocionei também, né? Lógico. Só que tem que dar uma segurada, né? Não vou começar a chorar junto. E o Beltrano foi tocado também. Porque quando o autor se desarmou, o réu também se desarmou. Porque tinha uma relação pessoal de 18 anos, trabalharam juntos, tinha uma afinidade. Uma vida, né, ali. Tinha uma relação de amizade, mais do que uma relação de emprego. Por fim, fizeram acordo. E saíram, assim, reatados da audiência. Que legal. Então, assim, se a gente não tiver sensibilidade... Quase uma vara de família, não né? Mas a gente tem que ser um pouco psicólogo, assim. Sim. Né? Então... Se a gente não tiver sensibilidade para olhar para esse segundo processo, a gente só acha que tudo é número, que tudo é papel. E não é, né? Não é papel. Nem era o dinheiro, viu? Nem era o dinheiro nesse caso. Não era o dinheiro, eu nem queria estar aqui. Porque eu gosto dele, né? Olha, veja bem, que situação delicada. E se a gente está muito duro, muito embrutecido, a gente não percebe esse tipo de coisa. Se eu ficasse na minha cadeira, sem tocá-lo, sem falar de maneira mais simples, mais informal com ele não ia se desarmar, o réu não ia se desarmar e eles não iam resolver isso. Porque mais do que resolver uma situação trabalhista, eles saíram dali tendo resolvido uma situação pessoal, de amizade. E é isso aí que o salário não paga. Nossa, é verdade. Ai, que lindo. Gostei dessa história. Muito bacana. Muito bacana isso. E mentira? Você já pegou testemunha mentindo, parte mentindo? Nossa, como é que... Imagina, nunca. Sabe aquela frase de brincadeira? É raro, mas acontece muito? É raro, mas acontece demais, viu? É mesmo? Aqui, depois que eu já cheguei no Espírito Santo, que eu vim pra cá em 2019, né, por remoção, eu já condenei 2 testemunhas. Porque elas mentiram, né? O artigo da CLT, que permite a multa de um salário mínimo. O que aconteceu nesse caso? As 2 testemunhas falaram que presenciaram um acidente. Deixa eu me lembrar dos detalhes. Pode pegar aqui, né? Pode pegar um cafezinho. Elas presenciaram o acidente do autor. O autor saiu do trabalho,
do turno dele, que era da noite, saiu 7 horas da manhã e sofreu um acidente de moto. E as 2 testemunhas falaram que presenciaram, que viram ele, porque estavam no ônibus e viram ele caído de moto. Um até desceu do ônibus para ajudá-lo. Tá bom. E aí, as testemunhas... Testemunha ocular. Testemunha ocular, testemunha conduzida pelo reclamante. E aí, as testemunhas que a reclamada trouxe falaram que o autor saiu da empresa naquele dia, no horário, conforme o cartão de ponto, nunca falou de acidente nenhum, nunca reportou a ninguém que ele tinha sofrido acidente e tal. E que as testemunhas conduzidas pelo reclamante estavam trabalhando na hora do suposto acidente. Estavam trabalhando. Um era superior e hierárquico da testemunha. Falou, ele estava trabalhando. Nesse horário aí, ele não tinha saído ainda. Nesse dia, a gente precisou estender por alguma razão. Eles estavam trabalhando ainda, então ele não pode ter presenciado, estar no ônibus, descer, prestar socorro. Aí eu falei, o quê? E aí, junta os cartões de ponto das testemunhas. E a testemunha do reclamante confirmou que sempre bateu o cartão de ponto corretamente. Sempre marcou certinho na entrada e na saída. Beleza. Aí eu falei, junto o cartão de ponto das testemunhas, está lá o cartão de ponto. Ele estava na empresa. Os 2 estavam na empresa. Os 2 estavam trabalhando na hora do alegado acidente. Então, se ele sofreu um acidente mesmo, não ficou provado. Mas as testemunhas sentaram na frente de um juiz para contar mentira. Não ficou provado que ele sofreu um acidente? Não ficou, porque ele trouxe 2 pessoas que não estavam lá. Que não estavam lá. Trouxe 2 mentirosos. Gente. Né? Trouxe 2 mentirosos, então fazer o quê? E já condenou por litigância de má-fé também? Já não é uma coisa assim muito comum, né? Graças a Deus. Mas já condenei também, Sabe, eu me lembrei de um caso muito bacana, assim, curioso, que aconteceu no Rio. Eu estava no Rio nessa época. Audiência de conciliação em execução. Um réu que devia a vários trabalhadores. E na audiência de execução, de conciliação, a gente manja a pessoa, né? O cara fala que não tem dinheiro, não tem patrimônio, trabalha só para comer e para sustentar a família, não tem de onde tirar para pagar as dívidas. Aí tudo bem, beleza, vamos lá. Aí chega o bonito na audiência, com camisa de marca, senta todo folgado na cadeira, coloca o celularzão iPhone e a chave do carro Toyota, da marca Toyota, em cima da mesa. E não tem condições, e cruza as pernas para lá, cruza as pernas para cá. Infelizmente eu não tenho condição, porque uma pompa toda. Com uma pompa toda. Não. E aí eu já tinha me soprado, até servidor, falando, olha, aqui na cidade, esse cara, ele é rico, ele é conhecido, que ele é playboy, que ele gosta de carro caro. Ele é playboy da cidade, assim, né? Eu olhei pra cara dele e falei, você não tem nem idade pra ser playboy mais, né? Pensei comigo. E tá dando uma de playboy e que não tem condição de pagar. Eu falei, tá bom. Não tem condição, não aceita a proposta, não tem como aceitar porque eu não tenho como pagar. Eu falei, tá certo, tudo bem. Então tá, me dá a chave do carro. É o quê, doutor? Falei, doutor, falei com o advogado dele, passa a chave do carro dele pra mim. Falou, passa a chave, doutor. Pegou a chave e me deu. Falei, o carro tá penhorado, liga pro oficial de justiça pra ele fazer a penhora, lavrar a penhora, o auto de penhora lá embaixo, tá? Onde o carro tá estacionado. Mas esse carro não é meu, esse carro é da minha mãe. Falei, doutor, infelizmente, doutor, eu vou penhorar, porque é um bem móvel que tá na posse dele. Então, é ele que se vire depois pra provar que o carro é de outra pessoa. Por enquanto, o carro tá penhorado. Tá? Não, pelo amor de Deus, o advogado dele falou assim, vamos conversar lá fora. E a chave do carro comigo. Vamos conversar lá fora. Voltaram, adivinha, o dinheiro apareceu. O dinheiro apareceu. Fizeram acordo e pagaram em 3 vezes. Olha só. Olha aí, que beleza, né? Não é? Mas se você não tá ligado na coisa, né?
como diz, tem que ter as manhas, né? É o feeling, né? Na hora tem que olhar, ver o detalhe faz toda a diferença. Como é que eu vou pegar esse cara marrento aí, né? Tá falando que não tem dinheiro, mas ele tem, né? E tá ostentando, inclusive. E aí eu falei, vou pegar esse carro. Peguei a chave, rapidinho o acordo apareceu. Falando em ostentação, o pessoal tem ostentado muito em rede social e tudo mais. Isso vai realmente para processo? É colocado dentro dos autos? O juiz também se vale para formar a sua opinião daquilo que está em rede social? A rede social é uma grande ilusão. Exato. Né? É uma grande ilusão. Então, eu posso tirar uma foto do lado de um Porsche e eu não tenho nada a ver com esse Porsche, né? Inclusive, eu posso acabar a foto e o dono gritar, ei, desencosta do meu carro. É uma grande ilusão. Mas a depender dos fatos expostos ali, de uma sequência de fatos. Estava numa festa cujo ingresso custava R$300. Pô, não é qualquer um que vai numa festa que o ingresso custa R$300. Exato. Né? Aí tava num show do fulano que é famoso, tava no show do Alok, tava no camarote, né? E de todo fim de semana tá na boate tal, na casa noturna que o ingresso é caro, que consome muito, e roupa de marca. Então isso tudo pode apontar para um patrimônio. Sim. Então a gente pode acabar pegando a chave do carro dele na mesa de audiência. E conta pra gente, além do direito, né, sua paixão é a literatura. É isso mesmo? É meu respiro, Desde que eu me entendo por gente, assim, eu sou apaixonado pela palavra, sabe? Pelo universo da palavra e por tudo que ele proporciona. Então, eu sou um leitor voraz e escrevo também. Então, são os meus respiros, são as minhas válvulas de escape, assim. Eu tenho até feito pouco. Por isso que eu tenho andado tão cansado, eu acho. Porque eu tenho 3 pequenos, né? Nossa, então eu tenho uma de 5 anos, um de 3 anos e um de 9 meses. Oh, meu Deus! Então, assim, isso exige muito, demanda muito, né? Demanda muito de quem quer exercer a paternidade, né? Porque tem muitos ainda que não querem exercer, que se recusam a exercer. Mas, então, assim, demanda. E sobra pouco tempo para paixão. Mas eu continuo porque senão eu perco o vício, sabe? Se eu não ler, se eu não escrever... E você tem vários livros publicados? Tenho 5 livros. Nenhum de direitos? Não, nada só de direito. Literatura. Nada de direito, só de literatura. O último até ganhou o prêmio do edital da Secretaria de Cultura do Estado. Que legal! O Poeira dos Olhos, que foi lançado há 2 meses. Há menos de 2 meses. Poeira dos Olhos. É um livro de poesia e não tem nada a ver com direito, não. Nenhum dos 5 tem a ver com direito. O 6º que está pronto também é um livro de contos, tem nada a ver com direito. Eu até penso em, no futuro, escrever um livro de crônicas com todas essas situações, sabe? Ocorridas em audiência, na época de oficial. A vida do juiz dá um livro, né? Sabe, crônicas jurídicas, assim, eu penso... Que bacana! Penso em reunir isso num livro no futuro. É um projeto. Legal. Que bacana! E assim, uma coisa que eu vejo que você tem muito quando a gente... principalmente na rede social, que a gente segue, o que você coloca, a gente vê essa sua paixão, né? O brilho nos olhos de falar de gramática, gente. Gramática é uma dor na vida de todo mundo. Você sabe que várias pessoas falam isso, assim, várias pessoas que me conhecem há muito tempo falam assim, Carlos, dá pra ver como que você é empolgado com isso. Dá pra ver o brilho nos olhos, como que você gosta, e eu gosto mesmo. Você sabe que eu estava dando aula pro TRT da Bahia, para a Escola Judicial lá. Já é a 3ª vez que eu ministro um curso para o TRT 5. E já tem umas 3 semanas que eu dei a última turma. E aí, pela internet, né, pelo Zoom. E aí eu fico no escritório lá em casa, dou aula. Quando eu saí, aí a minha esposa falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei assim, foi ótimo, eu nasci pra isso. Sabe, quando você tem um prazer imenso de fazer aquilo e que você faria aquilo
não ganhando nada, não recebendo remuneração nenhuma. É uma paixão mesmo, assim, o português, a língua, a comunicação. Que legal. Eu sou muito, muito encantado por esse universo da palavra, sabe? Muito encantado. Que bacana, que bacana. Assim, você sabe, meu filho também fez um curso lá que você deu e gostou demais. Ai, que bom, que né? bom. E pré-ENEM é assim, tem que gostar de... As pessoas falam muito assim, mas eu quero passar no concurso, mas eu não gosto de português, eu vou mal em redação. Mas Eu falei, mas olha só, eu não perguntei se você gosta. Eu não perguntei se você gosta. Assim, eu nem sempre gosto de salada. Mas eu tenho que comer, porque é saudável. Né? Porque eu tenho que pensar no longo prazo, eu tenho que pensar na minha saúde. Né? Então eu não perguntei se você gosta. Senta a bunda na cadeira e estuda. Você tem que saber. É a matéria, Carla, que mais elimina candidatos em concursos públicos, sabia? Português. É mesmo? Tanto nas questões específicas de português, quanto na redação. Juntou redação com as questões de português, é a matéria que mais elimina candidato. E outra, interpretação de texto. Comunicação não é só falar e escrever bem. Interpretar é uma faceta importantíssima da comunicação. E nós temos um problema, né, com interpretação de texto. Temos demais, muito, né? Muito. Isso que eu ia te perguntar, você acha que o jovem hoje interpreta muito menos? Interpreta. Eu vejo que a geração nova, Carlos... Não lê 5 linhas. Não lê. Aí é que tá. Por que em concurso também é eliminado? Porque ele pega uma questão com um texto, ele não consegue se ater àquele texto e interpretar. Há um déficit de concentração muito grande. Hoje as pessoas se informam muito por pílulas, né? As pessoas querem ver, querem o flash, quer manchete. Que é o resumo. O resuminho do resuminho do resuminho. Então, muita gente fala assim, me dá uma dica de como você passou em concurso. Eu falei, meu filho, eu sentei e estudei. Não tem dica para passar em concurso. Olha, eu posso te sugerir, olha, estuda dessa forma, estuda essa matéria que cai bastante, estuda desse jeito, prioriza a lei seca, porque as pessoas hoje não querem ler a lei seca. Não, elas querem entender o que a doutrina fala, o que a jurisprudência fala, mas e a lei seca? A doutrina e a jurisprudência partem da onde, criatura divina? Da lei. Você tem que dominar o conteúdo da lei. E outra, última primeira fase do exame da OAB, 80% da prova era lei seca. 80% da prova. Imagina, se você domina a lei seca, você não precisa nem saber a doutrina. Porque é a partir da leitura da lei seca que você faz a sua doutrina, que você faz o seu entendimento, que você... E aí você vai para a doutrina e você entende por que aquele autor está dizendo isso, por que ele está se contrapondo ao texto da lei, com base em quê. Se você não conhece o texto da lei, você fica na superfície, né? Você não entende do que está sendo tratado, né? Nem na jurisprudência, nem na doutrina. Mas as pessoas têm uma dificuldade imensa de ler. Imensa. Pasme, excelência. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Acredite em você. Justiça é? Justiça é... Justiça é... Nossa, difícil, hein, Carla? Não é? Definir e não pinga fogo ainda. Justiça é... prudência. O que mais te irrita num processo? Verborragia. A audiência presencial ou virtual? Presencial. Presencial, posso falar por quê? Pode. Por causa da experiência humana. Na minha realidade, como juiz volante, que eu não tenho um lugar fixo de atuação, a telepresencial é uma bênção.
porque eu tô cada semana num lugar. Mas como experiência humana de contato com o outro e de absorção da realidade, a presencial. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Eletrônico. Mas tem um porém. O físico, as pessoas ainda tinham que imprimir as petições e gastava tinta e folha. No eletrônico, eles vão escrevendo sem limite, vão juntando todos os documentos do mundo. Aí vira um mega não gasta papel. processo. Verborrágico. Se não fosse juiz, seria? Escritor e professor. Padre não, tá descartado. Não, porque eu casei, tô muito feliz, casado, gosto de estar casado. Então, prefiro não. Bacana. E a vida do juiz? Vai dar um bom livro? Vai, tá dando, viu? Tá dando. São muitas histórias legais, são muitas histórias, algumas tristes, algumas divertidas, mas muitas histórias de o ser humano se mostrando como ele é, sabe? Eu acho que essa diversidade é muito rica. E a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a sensibilidade de observar essa riqueza que há na diversidade e de não cair num discurso muito atual de maniqueísmo, sabe? De que é o bem contra o mal, de que é o preto contra o branco, de que é o 8 contra o 80, sabe? No meio do caminho tem uma série de matizes, de nuances, e a riqueza está aí. A riqueza está aí, nessa diversidade humana. Que bacana. Nossa, foi um prazer recebê-lo aqui, pra escutar mim. todas essas histórias. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, muito, muito obrigado. Adorei nosso papo. Passou muito rápido, né? Passa rápido, é verdade. Que bom, obrigado pelo convite mesmo. Estou sempre às ordens, viu? Obrigada. E para vocês, não deixem de se inscrever, compartilhar e até a próxima.